Oi pessoal, eu me chamo Carmen Silva, sou do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, e sou militante feminista do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Estou aqui para falar com vocês sobre a situação de nós mulheres nessa pandemia. Lembrando que nós mulheres somos aproximadamente, talvez um pouco mais, 50% do povo brasileiro. E por que nossa situação é mais difícil do que a de todo mundo? Olha, a gente tem que separar primeiro as mulheres que estão em condições de viver o isolamento social daquelas que não têm condições de viver o isolamento social. Então, isso já é uma primeira demarcação. Para a grande maioria das mulheres em situação de pobreza, que vive nas periferias, essa possibilidade de estar em casa confinada não existe, porque elas têm que fazer os corres da vida para poder se sustentar. Porém, para todas nós mulheres, há dois elementos que dificultam mais a nossa situação. O primeiro deles é a histórica divisão sexual do trabalho. Quer dizer, nós, em confinamento, temos que assumir, porque somos pressionadas socialmente por isso e até por nós mesmas, para assumir a responsabilidade com o trabalho doméstico, com o cuidado com as crianças. Numa situação de pandemia, isso se amplia profundamente. Primeiro, pelas novas regras de higiene que são necessárias. Depois, porque pode haver adoecimentos em suas famílias. E também porque as crianças estão sem escola. Então, o cuidado, ele se torna muito maior. A exigência de trabalho se torna muito maior. E isso sobrecai sobre nós mulheres. Então, acho que é bem importante a gente pensar sobre isso e pensar na situação daquelas mulheres que não têm condições de viver o isolamento ou que estão em casas extremamente precárias, extremamente pequenas, sem ventilação. E muitas vezes até sem água, porque, vocês sabem, a gente aqui em Recife vive um racionamento de água muito grande. Tem bairros em que a água chega uma vez por semana, tem bairros em que chegam 2 vezes por semana. Então essa situação piora ainda mais a sobrecarga de trabalho doméstico sobre nós mulheres. O segundo elemento, que também é muito importante, é que grande parte de nós, tanto na periferia como nos bairros de classe média, muitas de nós que está em isolamento social, muitas vezes está partilhando o mesmo espaço com o seu agressor. Numa situação de pandemia, o estresse de todo mundo é muito grande, né? Então, o aumento do trabalho doméstico e o aumento da proximidade física com a pessoa com quem você convive, seja seu pai, seu irmão mais velho ou seu marido, sendo essa pessoa um homem que está, em geral, não todos, mas em geral, imbuído das práticas machistas que o sistema patriarcal promove, e ainda mais nesse momento em que a gente tem uma presidência da República que estimula um comportamento de ódio às mulheres, de ódio aos gays, né? Um comportamento que amplia a violência. Então os riscos para as mulheres que estão em confinamento é muito maior. Razão pela qual a gente precisa seguir lutando para ter atendimento, para ter política pública dos governos, para que a gente possa fazer um enfrentamento à situação de violência que nós mulheres sofremos, e mesmo em situação de confinamento, como é agora nesse momento da pandemia. Então é isso, vamos nos unir, seguir juntas, profundamente, com coragem para enfrentar. Você que está em casa e que está vivendo uma situação dessa, grite, bote um pano branco na janela, chame uma amiga, ligue para alguém de sua família, dê um jeito, porque você pode correr riscos muito grandes. A gente não quer que isso aconteça, você mesma não quer que isso aconteça. Então a gente chama todo mundo a apoiar a luta das mulheres contra a divisão sexual do trabalho, contra a violência que nos atinge cotidianamente. A gente só faz isso organizada, lutando, em movimento social. É isso aí.